Olá, pessoal! Bora fazer o ovo trufado hoje? Ó, galera, eu já comecei aqui, porque no vídeo anterior, né, eu já mostrei pra vocês aí como que eu fazia pra derreter o chocolate nobre. E, e aí, então, hoje eu já adiantei. Pra quem tá chegando agora, esse aqui é um chocolate de barra garoto. Eu gosto de passar no processador, só que hoje eu ainda acabei deixando uns pedacinhos maiores pra ficar mais fácil pra mim derreter, porque aqui eu não faço a temperagem. Aqui eu uso o método 34 graus, né, que a barra já vem, né, de fábrica com essa temperagem de 34. Se você não passar dos 34, você não precisa fazer a temperagem. Então, eu trabalhei a minha vida inteira com Páscoa com chocolate nobre dessa maneira e nunca deu errado, tá? No entanto, o que eu tô fazendo aqui, vocês estão vendo que dá certo. Então, pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o ovo trufado, tá? O ovo trufado, gente, eu já fiz diversas vezes de uma maneira aí que eu vou explicar pra vocês já já. E aí o ovo, depois de embalado, amassava tudo, virava um caos, sabe? O ovo ficava feio por fora. Então, no meu primeiro ano de Páscoa, que eu trabalhei com Páscoa, eu acabei errando nisso. E, infelizmente, acabei perdendo alguns ovos aí. Mas eu vou mostrar pra vocês que, tipo assim, uma grande maioria aí que dá curso, né? Essas coisas assim, mostra aquele jeito, né? Deixa eu pegar a forma aqui. Mostra para passar o chocolate com o pincel, né? Fazer duas bordinhas, duas passadas de chocolate, rechear e fechar. Mas aí na primeira Páscoa minha eu fiz assim e não sei não sei se era calor, né? Porque depois que embala o ovo não fica na geladeira mais, né, gente? Tem que tirar. Aí não sei o que acontecia. O ovo amassava tudo, ficava a coisa mais feia do mundo por fora. Então eu acabei perdendo alguns ovos e depois na segunda Páscoa eu já comecei a fazer de uma outra maneira que nunca mais deu errado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui e fica bom, viu, gente? Vocês podem fazer do jeito que eu vou mostrar. E é até mais fácil pra quem não sabe fazer também. Então, deixa eu colocar esse aqui pra cá. Então, eu já tô aqui com o meu chocolate. Então, pessoal, por que eu passo ali no processador? Porque senão ele fica cheio de pelotinha, ó. O meu eu deixei um pouquinho maior ali. E aí, o que acontece? O meu chocolate já chegou em 33,5 aqui. Então, eu não consigo colocar mais no micro-ondas. Então, eu tenho que ficar aqui apertando esses gruminhos que ficou até derreter tudo. Então, quando vocês for fazer aí, corta bem fininho, que aí vocês não vão ter esse problema. E se por acaso acontecer, aqui eu tô apertando, mas vocês podem ligar a batedeira, tá? E vir com a batedeira assim, de mão, e vim passando assim a batedeira ligada, que vai sair mais fácil, tá? É que eu tô sem a minha batedeira aqui hoje, então eu tenho que ficar apertando aqui no braço mesmo, porque tem que tirar os gruminhos, né? E aí, mas eu acho que já tá até bom já. Já tá dando até pra usar já. Então aí, pessoal, aqui eu vou rechear o meu ovo. Preciso fazer 3 ovos trufados, mas eu não sei se vai dar tempo de eu fazer os 3 e mostrar os 3, tá? Porque minha filha chega da escola e depois eu não posso mexer mais. Então, às vezes dá pra mim fazer só um, às vezes vamos ver o que vai acontecer nesse tempo, né? Aqui eu tenho recheio de prestígio. O recheio de prestígio meu, gente, antigamente eu fazia no fogo, né? Aquele famoso beijinho, né? Só que eu deixava ele um pouco mais com mais coco e mais grossinho, tá? Pra fazer o beijinho. Só que depois de um tempo eu vi que não tinha muita necessidade de fazer isso. Então o que eu faço? Aqui eu tenho dois saquinhos de coco ralado. Deixa eu só ver quantas gramas tem o saquinho. Então aqui tem 2 saquinhos de 100 gramas, totalizando 200 gramas então de coco, um leite condensado e uma colher de leite em pó. A colher de leite em pó eu coloco porque eu gosto, mas não precisa colocar se não quiser, tá? Misturo tudo e deixo depois um pouco descansando e olha, já fica ótimo para poder rechear o ovo, fazer bombom, tá? Então eu vou rechear um lado de uma casca de beijinho. E aqui eu tenho brigadeiro. Brigadeiro todo mundo já conhece, né? Então eu nem vou mostrar como que eu faço aqui, porque, né, todo mundo já sabe. Então, pessoal, o meu recheio vai ser brigadeiro e prestígio. Se por acaso o meu brigadeiro não der para fazer três cascas, eu vou usar Nutella, tá? Então aqui eu já tenho também o meu chocolate branco, né, derretido, porque eu vou trufar essas cascas aqui. E aí eu vou fazer alguns bombonzinhos, gente, de maracujá, mousse de maracujá e mousse de limão. Esses aqui são uns recheios bem fáceis que dá pra fazer. Dá pra fazer de morango também. Então, aqui tem creme de leite, leite condensado e suco. Suco Tang, suco Trink, qualquer suco aí que... Geralmente eu uso esses dois aí, porque eu sei que ajuda a engrossar, tá? Então, ó, dá pra vocês verem aqui
Não é aquele recheio molengo, né? Um recheio super fácil aí pra fazer. Quem quiser, dá até pra trufar também casca com esse recheio aqui, tá? E quem for fazer o de maracujá, quem quiser, dá pra fazer também a geleia depois com sementinha e misturar um pouco aqui, tá? Então, são recheios super fáceis aí que dá pra fazer. Eu já trabalhei alguns anos com ovo napolitano, então eu fazia brigadeiro, ganache de chocolate branco, né? E o mousse de morango. Então eu colocava as três e fechava, ficava muito bom, viu? O pessoal que gostava bastante. Mas hoje eu vou fazer de prestígio e brigadeiro, tá? Então eu só mostrei pra vocês aqui recheio fácil, tá? De fazer. Quem não tiver, quem for fazer pra comer em casa, né? E às vezes não tem muito dinheiro aí, eu vou falar pra vocês que é assim, muito fácil de fazer, né? Um leite condensado, um creme de leite e acredito eu que dá meio saquinho de suco só, senão fica muito forte, tá? Então coloca uma caixinha de creme de leite, um leite condensado e meio suco. E aí, gente, se for fazer essa quantidade, dá pra fazer bastante ovo aí trufado pra quem não tem muita condição de fazer, tá? Então, pessoal, o que acontece? Eu preciso aqui de casca de chocolate preto, porque as outras que eu fiz da outra vez era pra ovo simples, tá? Então eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer uma parte branca e uma parte preta, tá? Do ovo completo. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer duas cascas e enquanto vai saindo da geladeira a casca preta, eu vou trufando a branca, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês aí. Eu acabei mesmo, gente, tendo que comprar outra barra. Na verdade, eu peguei aquela da minha mãe aquele dia e depois eu comprei outra pra dar pra ela. Ó, gente, não faz lambuzeira igual eu fiz aqui não, tá? Infelizmente, quem trabalha com chocolate sabe que olha, chocolate é uma coisa que não adianta, suja tudo mesmo. Então eu vou fazer aqui as cascas pretas pra ir saindo e aí eu vou trufar as cascas brancas aí com vocês, tá? Então, pessoal, para trufar a casca, eu faço primeiro, né, nessa aqui. Porque aí, o que acontece? Tem gente que fala, ah, minha casca fica muito grossa depois, né? Mas, gente, antes de vocês fazerem uma casca mais grossa, que não vai derreter e deformar o ovo, do que vocês fazerem aí, né, do que vocês fazerem aí no pincel, do que vocês fazerem aí no pincel e depois o ovo ficar tudo deformado e não ter como vender. Entendeu? É o que aconteceu comigo. Eu cheguei até a fazer curso de Páscoa para saber se tinha alguma coisa de diferente. É claro que quem tem uma cidade mais fresca não vai acontecer isso, mas aqui, em época de Páscoa, esse ano tá chuvoso e tá mais fresco. Mas não é todo ano que é assim, não. Então, eu vou levar pra geladeira pra ir saindo, tá? Então, gente, enquanto vai saindo ali, eu vou mexer um pouco o chocolate branco meu e vou conversar um pouco aqui com vocês. O que que acontece, gente? Quando eu comecei a fazer ovo de Páscoa, então eu procurei saber mais um pouco, que a primeira Páscoa minha, tipo assim, eu fiz, vendi bem, mas eu não sabia trabalhar direito. A única coisa que eu aprendi na época, não tinha YouTube, né, na época, já isso faz muitos anos atrás. E aí, o que que acontece? Eu fui comprar o chocolate, né, numa lojinha que tem por aqui, e o senhorzinho me explicou, né, como que derretia o chocolate certo. Então ele me falou que eu podia fazer, né, essa técnica dos 34 graus, e foi graças a ele que eu sei hoje isso. Porque muita gente aí de confeitaria sabe disso, mas não passa pra vocês, viu? A maioria aí fica indicando curso, né? Promete cursos aí caríssimos pra você fazer, assim como eu caí nessa de fazer o curso também e chegou lá, não era tudo que me falaram, não era toda propaganda. Então, muitos aí sabem dessa técnica de 34 graus, mas não passa pra poder vender o curso de temperagem aí pra vocês, né? Então, essa técnica de 34 graus aqui eu aprendi com um senhor lá da loja que me vendeu o chocolate. E é claro que ele me passou também um outro método de temperagem lá, que era o de adição, né, que derretia o chocolate aí até derreter mesmo em qualquer temperatura e depois, se você colocasse 1 quilo de chocolate para derreter, depois de derretido você colocava 500 gramas bem picadinho, depois de derretido, você adicionava depois 500 gramas aí de chocolate picadinho nesse chocolate derretido e mexia. Então ele me passou essa e a de 34 graus. Aí eu pensei comigo, falei, já que eu vou precisar comprar, né, o termômetro, porque na época eu mexia com algumas outras coisas também. Falei, quer saber, eu vou tentar derreter nos 34 primeiro. E fui indo, e foi dando certo mesmo, não tive dificuldade nenhuma. E eu fiquei com esse método aí até hoje. Eu trabalhei com Páscoa aí, acho que uns 6 anos, hoje já não faço mais, né?
Mas eu trabalhei aí uns 6 anos com Páscoa. Hoje eu não consigo por conta do meu delivery, gente. Meu delivery de comida, de coisa salgada, tem uma saída muito grande. Então não tenho tempo mesmo. Até pra gravar vídeo assim pra vocês, eu pego segunda e terça só, porque não dá pra gravar muita coisa, né? E tipo assim, tem muita coisa que eu aprendi sozinha, que eu tô passando pra vocês, que muita gente não passa, né? E eu, tipo assim, eu sofri muito pra aprender muita coisa, sabe? Já perdi muita coisa, joguei tanta coisa fora, sabe? E eu acho que quem tá começando a empreender não merece isso, sabe? Então, tem muita gente aí que sabe muita coisa, conhece muita coisa, mas não quer passar pro pessoal, né? Quer deixar o pessoal aprender sozinho e não é o que eu queria pra mim, então eu não, entendeu? Eu prefiro passar pra vocês. Então, pessoal, mas hoje, gente, tem muita gente boa, graças a Deus, também aí no YouTube aí, tem muita gente que conhece muita coisa e passa aí muita coisa fácil também. Uma vez, eu acabei chegando a fazer um curso, né, esperei muita coisa do curso, inclusive no curso estava incluído questão de recheio, né, para validade de 30 dias, então, na época eu pensei assim, nossa, recheio com essa validade de 30 dias, eu posso adiantar muito, né, as coisas de Páscoa. E fui fazer, gente. Fui fazer, fiz o curso, paguei os olhos da minha cara no curso, né? E na hora de fazer eu vi que o curso não era tudo aquilo. Recheio que eles falam que vai valer aí de 30 dias, nem eles mesmos faz, tá? Que isso aí foi o que foi passado pra mim lá no curso mesmo. Então, o curso de recheio de 30 dias, basicamente, você faz o seu recheio com uma ganache. Ganache é creme de leite e chocolate nobre. Você pega o chocolate nobre, coloca creme de leite, você só vai adicionar glucose de milho. Eu acho que é glucose mesmo que chama, que já faz tempo que eu fiz, mas acho que é glucose de milho mesmo que eles falam. E uma dose de ou rum ou whisky, tá? É basicamente isso. Mas eu cheguei a fazer, né, esse recheio. Eu não gostei do recheio, assim, não fica ruim. Ele fica gostoso, mas porém passa uma parte passa 10, 15 dias, ele racha o bombom, eu não entendo o porquê que acontece isso. Então eu acabei fazendo trufa, sabe? Para 30 dias, para adiantar minhas coisas de Páscoa. E aí no meio do caminho, a hora que eu fui ver as casquinhas das trufas já tava tudo rachada. Resumindo, eu fiz o curso para isso, não adiantou, ainda perdi material. Então, pessoal, assim, tem curso que você quer fazer assim para aprender coisa básica? Eu acho que é mais fácil você procurar no YouTube aí, que no YouTube hoje tem bastante informação. Então, curso que te promete muita coisa, toma cuidado, viu? Porque, tipo assim, se for questão de decoração, eu acho que vale a pena. Decoração. Porque tem gente, tem pessoal aí que é muito talentoso em questão de decoração e para ensinar. Então, eu acho que vale muito a pena. Então, que esse curso aí, tipo assim, prometia muita coisa, né? Eu me interessei em questão da validade dos recheios na época. Mas eu também acabei fazendo por conta da decoração que a pessoa fazia e era muito bonita e é realmente bonita. Porém, as coisas que ela fazia em questão de decoração, se eu olhasse, eu ia saber fazer. No entanto, que teve um ano que eu já tinha visto esse curso, mas como eu não tinha dinheiro para fazer o curso na época, eu não fiz. Fiz a Páscoa minha e reproduzi um dos ovos que ela fez aqui na minha cidade, até foi sucesso na época, que era um ovo de pote. Então, eu acabei fazendo, reproduzindo, sem fazer o curso, entendeu? Então, tem coisa de decoração que se eu olhar, eu consigo fazer. Então, eu acho que para mim não valeu muito a pena esse curso. É claro que toda informação é bem-vinda, desde que a pessoa passe uma informação assim que vai te ajudar muito, entendeu? E seja pago. Caso contrário, gente, procura informação grátis aí na internet, no YouTube tem muito, tá? Então é isso, pessoal. Já dá pra mim tirar lá aquela forma de trás pra mim poder começar aqui a rechear o ovo de chocolate branco. Então, pessoal, pra trufar, eu uso essa parte de trás, tá? Aí esse daqui ainda vai continuar lá, porque tá começando a sair ainda, tá? Ó. E tá bom, hein, gente? Ó, tá quase saindo já. Então eu deixei lá, esse aqui eu vou colocar pra cá. Então eu deixei lá, agora eu vou fazer desse lado aí, tá? Então eu vou virar essa parte aqui, né? Por que que eu uso essa parte aqui, gente? Ó, porque fica a bordinha aqui, ó, e dá pra fazer certinho do jeito que eu preciso, tá? E não precisa, tipo, ó, aqui embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver daí, eu vou aí. Acho que é mais fácil. Ó, não pega o calor da minha mão, então não precisa ficar com medo quando for fazer. Pega essa parte aqui, que vai dar certo. Eu vou arrumar a câmera aqui, que eu acho que eu vou trufar desse lado, que fica mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Então, como eu vou rechear os dois, o que que eu vou fazer? Essa aqui eu vou fazer de brigadeiro, tá? Deixa eu colocar mais pra cá, que daí eu consigo colocar mais no meio da mesa. Aí. Então, eu vou trufar de brigadeiro essas duas partes aqui. Se por acaso a terceira parte que eu vou fazer 2 ovos meio a meio e um ovo completo inteiro, tá? Então, essa parte branca aqui eu vou fazer de brigadeiro e depois as duas partes pretas eu vou fazer de prestígio. Então, eu venho aqui, ó,
Na verdade, gente, é bom fazer de um em um, tá? Então, eu vou fazer primeiro essa aqui. Ó, então, você vem aqui, espalha o seu recheio bem bonitinho. Cuidado com a borda, tá? Eu aconselho aí vocês deixarem uma bordinha, porque tem que selar, né, o recheio, porque se você deixar o recheio aparecendo depois que você fecha, o recheio vai ter uma validade menor ainda, tá? Então, toma esse cuidado aí. Ó, então não deixa relar nas bordas, tá? Em cima, deixa um pedacinho sem. Aí agora a gente vai fechar aqui. Então aqui, ó, gente, ó, não tem segredo. Pra fechar, até quem não tem experiência consegue, tá? Põe um pouco de chocolate na espátula e, ó, vem derrubando aqui, ó, tá vendo? Ó, você coloca primeiro em toda a parte do ovo, porque aí depois nós vai pegar uma colherzinha, tá? Ó, passa aqui já pra ficar bem bonitinha a borda. Já passa a espátula aí na borda pra ficar bem bonitinho, ó. A minha casquinha, eu apertei, né, na forma que eu falei pra vocês, que não era pra fazer, e eu fiz, né? Então aí eu venho com bastante cuidado, ó. Se por acaso ver que tá pouco, vocês podem colocar mais um pouco, tá? No caso meu aqui tem pouco chocolate. Ó, tá vendo? Então, ó, esse aqui, ó, que cai aqui dentro, vocês vêm coisando com a colher bem devagarzinho, com bastante paciência, tá? Meu chocolate, acho que ele já tá endurecendo já. Opa! Porque pra fechar, gente, não precisa de muito chocolate não, viu? Pra fechar é bem pouquinho. E aí vocês vão ajeitando com a colherzinha assim que vai descendo o chocolate nesses pedacinhos. Não sei nem se vocês estão vendo aí, gente. Ó, aí vocês dão uma batidinha aí só pra sentar o chocolate. E acabou, gente. Agora é só pôr na geladeira. Eu vou colocar num outro taporzinho que eu vou usar aquela ali pra fazer o outro, tá? Então eu vou levar lá na geladeira, até dar uma secadinha na casca. Secou a casca, pode tirar. Então vamos fazer a outra casca de novo, tá? Eu vou colocar brigadeiro aqui. Quem quiser, gente, pode colocar granulado por fora depois que coloca o chocolate branco também, viu? Fica bem gostoso. Recheio, gente, é uma coisa muito particular. Tem gente que gosta de colocar bastante recheio, tem gente que gosta de colocar pouco. Sabe o que eu ia falar pra vocês? Na minha primeira Páscoa, não que eu tive prejuízo, porque eu vendi muito bem, sabe? Mas eu acho que eu podia ter ganhado um pouco mais, ter sobrado mais ingrediente pra ter feito mais, entendeu? E como era a primeira Páscoa, eu não tinha muita base de como fazer o ovo, né, recheado. Então, acabei meio que errando na questão do peso. Então, eu achava que se eu fosse fazer um ovo trufado de 350 gramas, eu achava que eu tinha que fazer na forma de 350 gramas. E não, tá? Então, vocês tomam cuidado aí. Aqui, pra mim fazer um ovo de 250 gramas, eu faço na casquinha de 100 gramas. E ainda tem que tomar cuidado, que senão passa muito peso depois, tá? E coloco o bombom também nesses ovos de recheio, tá? Nesses ovos trufados. Nesses ovos recheados, eu coloco o bombom também, que eu acho que todo mundo que compra ovo, independente se é trufado, se não é, que é bombom, né, gente? Eu não sei vocês aí, o que vocês acham? Mas na minha opinião, ovo de Páscoa sem bombom não é ovo de Páscoa. O que vocês acham aí? Fala pra mim aí, porque eu acho que eu não gosto. Se eu comprar de uma pessoa que não tiver bombom, eu já nem compro mais. Então, ó, mais uma parte, tá? Essa aqui ficou com um pouquinho menos de recheio do que a outra ficou mais recheuda. Então ficou assim, agora eu vou fechar. Ó, vocês vão ver que o chocolate um pouco mais mole, ele vai ficar muito mais fácil pra escorrer lá. Aí, ó, escorreu. Vou colocar um pouquinho mais, que eu acho que vai precisar, viu? Eu coloco desse lado aqui que tá com menos.
Aí eu venho com a colher, né, com paciência. Tá dando pra ver aí, gente? Eu tô com a mão na frente, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim por cima. Eu venho colocando a colher, ó. Bem devagarinho, com paciência. Sem deixar muito rastro, né? Porque senão fica um ovo feio. Venho aqui, dou uma batidinha pra assentar, né? O recheio que passou ali. Quem quiser, passa aqui o dedo em volta pra não ficar, né? As marcas da espátula. Só colocar na geladeira. Quem quiser jogar um granulado aqui por fora, aqui fica bem legal. Eu trabalhei muitos anos assim e o pessoal gostava, tá? Só colocar na geladeira, ó, tá vendo? Minha mão não encosta no ovo, então não derrete, tá? Então eu posso segurar à vontade aqui pra rechear. Ó, deu tempo de eu rechear lá e a outra casca sair, tá? Então aí depois é só colocar aqui. Eu vou aproveitar que eu já terminei as cascas brancas que eu precisava. Vou fazer aqui bombonzinho com esse chocolate. Mas eu vou fazer só... Vou fazer só 3. Vou aproveitar e já vou colocar 3. 3 desse daqui, né, gente? É que eu não gosto de... Como é pouco ovo, gente, que eu vou fazer pra dar. Como eu vou fazer pouco ovo pra dar de presente, então não tem necessidade de eu ficar fazendo aquele montoeira de bombom, né? Então eu vou fazer pouca quantidade de bombom, fazer a quantidade exata, né, na verdade, de bombom pra colocar dentro. Eu ia fazer só um pra minha mãe, né, gente? Mas aí eu decidi que eu vou fazer um pra minha tia, né? Eu tenho uma tia, gente, que ela cuidou muito de quando nós era pequeno. Então eu gosto muito dela, então eu vou fazer. Vou dar um pra ela. E eu tenho, né, o meu irmão que trabalha comigo no delivery, que ele é meu motoboy. Eu vou fazer um pra ele também. Bem, o recheio que eu fiz de maracujá e limão é pra fazer bombonzinho, tá, gente? Por isso que eu fiz bem pouquinho. Pessoal, então, a gente vai fazer o ovo trufado agora de... Primeiro, né, gente? Depois o outro. Então, eu coloco aí, né, uma quantidade de... Ó, tá vendo, gente? Ele dá uma sambada aqui, velho. Por conta de ser um recheio mais grosso, quem quiser deixar um pouco mais molhadinho, gente, pode deixar. Mas toma cuidado pra não deixar tão molhadinho, senão depois vai ficar complicado pra vocês fechar o ovo aí, tá? Ó, pessoal, então, eu vou deixar assim. Já vou fechar agora. Aquele mesmo esquema. Pega chocolate na espátula e vem derrubando aqui. Ó. Só fazer com calma, gente, que dá certo, tá? Essa casca aqui ficou bem mais recheada do que as outras que tá ali. Eu fui pegar uma colherzinha ali que eu não tinha uma colher pequena pra chocolate preto aqui, eu só tava com a branca. Aí vem fazendo devagarzinho aqui com paciência pra fechar o recheio. E aí, fechou. Agora é só levar pra geladeira e esperar um pouquinho. Falando nisso, eu até esqueci de tirar a outra branca lá que já tá boa. Ó, a branca. A casca por dentro fica bem bonitinha, bem feitinha, ó. Então é só deixar aqui agora essa branca e eu vou passar a preta pra pôr lá na geladeira. Ó, a casca preta também já saiu, tá? Ó, ficou até brilhosinha. Aí, eu deixo aqui também, descansando junto com a branca. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra guardar, tá? Caso o pessoal queira adiantar aí bastante, igual eu aqui, ainda falta pra Páscoa, eu acho, não sei que dia que é a Páscoa exatamente, mas eu acho que falta uns 20 dias ainda, tá? Então não tem condição de eu deixar o ovo trufado, né, em temperatura ambiente, porque vai estragar, né? Recheio de brigadeiro, se eu não me engano, é uma semana, né? Mas eu preciso desse ovo até o dia. Então, o que que eu faço? Eu embalo ele, né, no papel chumbo normal, tá? Quando for embalar, gente, procura colocar uma quantidade aí, cortar um papel aí no tamanho certo, né, pra ficar bem embaladinho por dentro, não aparecer aí o chocolate. Eu gosto, né, de... Tem gente que nem liga pra isso, mas eu ligo, alisar aqui de alisar o papel chumbo. Tem gente que não liga, gente, eu já ligo, tá? Então, aliso o ovo, vou fazer a outra parte, deixa eu ver. Essa aqui é a parte trufada, a outra lá tá pra sair, né? Essas aqui são sem. Então, eu vou embrulhar
as duas partes já, que vai ser de um ovo completo, tá? Vou mostrar pra vocês. E como a casquinha tá grossinha, gente, vocês não precisam, tipo assim, se vocês for fazer do jeito que eu tô falando aqui, que eu acho que é o mais ideal, gente, porque se fazer no pincel, na forma, depois rechear e fechar, a casca fica muito fininha pro recheio. E aí acaba acontecendo o que aconteceu comigo, tá? Eu perdi um monte de casca, como eu falei pra vocês, um monte de ovo, né, na verdade, por conta que acabou deformando o ovo. E os recheios não eram recheios muito moles, tá? Porque quando a gente faz, né, um ovo com recheio muito mole, a gente não consegue nem fechar o ovo, né? Então, depois dessa primeira experiência minha de Páscoa, eu nunca mais fiz naquele modo de pincel, tá? Nunca mais fiz. E aí eu sempre faço primeiro nessa forma de silicone e depois eu venho recheando, tá? Até dá pra, vamos supor, eu vou mostrar pra vocês o que eu faço aqui, mas porém tem muita gente que não tem freezer, então às vezes não tem um freezer pra trabalhar, não tem uma geladeira só pra isso, pra trabalhar. Então aí o pessoal acaba fazendo bastante casca, assim, ó, guardando casca pronta, sem chumbo, e aí um dia antes de entregar os ovos, vem recheando tudo e já fechando os ovos, tá? Eu já trabalhei, acho que a minha primeira e a segunda Páscoa assim. Faço todas as cascas sem recheio nenhum, e depois um dia antes de entregar os ovos, eu vinha recheando recheando e já embrulhando já tudo direto até com a embalagem, para poder entregar no outro dia, tá? Mas passou um tempo, eu consegui comprar um freezer, então eu acabei começando a fazer dessa maneira aqui, tá? Eu pego o ovo, tá? De parzinho, o meu par de ovo. Vamos supor que aqui eu tenho uma casca branca de brigadeiro, né? E uma casca preta de prestígio. Eu coloco aqui. Então, para mim guardar ele já trufado e embalar um dia antes de entregar, o que eu faço? Eu pego o ovo, né? Embalado já, trufado já. Já deixo já certinho também o parzinho do ovo. Tem gente que escolhe um ovo inteiro de um recheio só. E tem gente que gosta de fazer meia casca com recheio e meia casca com outro recheio. Então, o que eu faço? Esse papel aqui é o papel que já vem com o chumbo, tá, gente? Então, eu pegava assim. Colocava aqui. Não precisa da bandeja, tá? Eu tô colocando na bandeja aqui por conta que eu vou ter que deixar no meu freezer lá bem certinho. Quem quiser também pode passar um papel filme, né? Mas eu acho que é um gasto muito grande. Essas sacolinhas aqui são branquinhas, são bem fininhas. Se eu não me engano, eu acho que é coisa de 3 centavos, 5 centavos, acho que nem isso, tá? Mas eu acho que depende de cidade para cidade. Se você comprar o pacote fechado de fardo, você vai pagar muito mais barato, tá? Então, o que eu faço? Eu guardo assim no freezer, tá? Então, aí no freezer eu posso deixar, nossa vida, muito tempo, tá? Que não estraga nem nada. E aí depois, o que eu faço? Um dia antes de eu embalar, antes de eu dormir, eu tiro todos os ovos do freezer, deixo tudo numa mesa grande ou numa bancada, que seja. Eu deixo assim mesmo, tá? Eu tiro do freezer desse jeito, deixo na mesa até o outro dia. Eu vou dormir, depois no outro dia que eu vou acordar, aí que eu vou mexer com eles. E aí eles vão estar como se estivesse fresco, tá? Então não precisa ficar com medo. Tem gente que, às vezes tá muito calor aí na cidade também, tem medo de deixar na geladeira e depois o chocolate ficar ruim. O que vocês podem fazer? Se vocês forem guardar as cascas na geladeira, eu recomendo que vocês façam esse mesmo processo aqui, ó, de colocar numa sacolinha ou no papel filme. Passa bem certinho o papel filme, para não entrar umidade nem nada. Pode ser também, vamos supor, um tapoer grande, tá? Coloca tudo num tapoer grande, passa um papel filme bem passadinho no tapoer, deixa na geladeira, tá? Até quando você for embrulhar. Só que quando você for embrulhar, você não pode esquecer de tirar um dia antes, tá? Pra deixar descansar na mesa até sair todo o gelado, a umidade, passar pra fora, tá? E não vai passar, né, a variação de temperatura pra casca, tá? Então tira ele aí, deixa numa mesa ou em qualquer lugar aí que você tiver, né? Na minha época eu fazia um monte de ovo trufado, colocava tudo no freezer, tudinho mesmo, gente. Colocava tudo no freezer assim, eu já deixava de parzinho com o nome da pessoa, de quem que era o ovo, entendeu? Quantas gramas que era o ovo. Porque aí, quando eu ia embalar, né, num dia antes de embalar, eu tirava todos os ovos pra fora numa mesa, já tinha uma outra mesinha ali só pra embalar, então eu já pegava, né, o parzinho de ovo, olhava na sacolinha de quem que era, quantas gramas que tinha que completar de bombom, e depois embalava e já ficava ali pronto pro cliente buscar no outro dia, tá? Então, quem tem medo de fazer o ovo muito antes, não precisa ficar com medo. Ou pode fazer, tipo,
Porque esses recheios, gente, no freezer eles vão valer aí 3 meses, não tem problema nenhum, tá? Agora, se for deixar ele guardado em temperatura ambiente, né, esses recheios é no máximo 7 dias, tá? Então, quem não tem freezer, quem não tem uma geladeira para guardar, tem que rechear o ovo um dia antes, infelizmente, tá? Recheia o ovo, porque senão se o cliente, vamos supor, o cliente recebe hoje o ovo e demora uns 3 dias para comer, então se você fizer o trufado muito antes, às vezes pode acontecer do cliente, quando for comer, se ele demorar um pouco para abrir o ovo e comer, ele vai achar que pegou estragado, né, de você. Então, quando a pessoa, tipo assim, no meu caso, vai ficar no freezer, né? Mas, se eu não tivesse freezer, eu só ia trufar igual eu fiz a minha primeira e segunda Páscoa. Eu ia trufar, né, o ovo um dia antes de entregar, tá? Trufa um dia antes de entregar e embala tudo no mesmo dia, tá? Agora, quem tiver um freezer ou tiver uma geladeira, se eu não me engano, na geladeira, dura esse recheio até uns 12 dias, tá? Então, se você tiver uma geladeira, você vai fazer esse mesmo processo aqui, porém tem que tomar cuidado com a quantidade de dia. Eu recomendo, assim, que não vai estragar, 12 dias. Então, se você vai fazer uma Páscoa, usar a geladeira ao invés do freezer, você pode fazer 7 dias antes. 7 dias antes você faz, deixa na geladeira e depois quando o cliente pegar, ele ainda vai ter aí uns 5, 6 dias aí para consumir, tá? Mas muitos também chegam em casa com os ovos e colocam o ovo na geladeira, tá, gente? Então, quem quiser colocar na geladeira pode colocar, porém tem que embalar muito bem embaladinho, porque senão depois o ovo fica com um aspecto quebradiço, não fica bom, tá? Então, embala bem embaladinho para guardar ou na geladeira, só tem que ficar atento em questão da validade do recheio. E quem for guardar no freezer pode fazer aí até uns 3 meses antes, encher o freezer, né? Igual eu fazia. E depois, um dia antes de embalar, colocar tudo numa mesa, esperar sair o gelo, descongelar certinho e depois já começar o processo de embalar. Tá bom, pessoal? A mesma coisa, os bombons, tá? Então, gente, a mesma coisa com os bombons. O que vocês podem fazer para adiantar os bombons? Tem muita gente que não faz o ovo trufado para vender, mas faz o ovo tradicional e gosta de fazer o bombom com recheio mesmo. Então, o que vocês podem fazer para adiantar muito os bombons? Vocês podem fazer, tem recheios que, né, que a durabilidade assim é muito grande, então não tem problema de estragar, igual recheio forneável, tipo de chocolate branco, se eu não me engano, acho que tem recheio forneável também de morango. A Nutella também são recheios que não estragam, né? Então, esses vocês podem fazer e deixar em temperatura ambiente mesmo, não tem problema nenhum. Agora, esses recheios de leite condensado, brigadeiro, que é recheio cozido, ou esses, né, que são recheios tipo mousse, a validade deles são muito curta. Então, pra você fazer aí e durar bastante tempo, vocês podem fazer bastante bombom, já embala tudo, passava o chumbo em tudo, tá? E depois colocava aí num tupperware bem grande, os bombons já embrulhadinhos, já colocava tudo num tupperware bem grande, fechava muito bem fechado, passava, geralmente, antigamente eu comprava uma sacola, tem sacola de tudo quanto é tamanho. Então eu comprava sacola que dava, né, pra colocar em cada tupperware, porque eu separava tupperware, vamos supor, bombom de brigadeiro, eu fazia um tupperware só de bombom de brigadeiro, tupperware de bombom de mousse de maracujá, então eu deixava tudo separadinho. Então geralmente dava uns tupperwares assim, entendeu? Eu sempre comprava tupperware que tinha tamanho de sacola. Aí eu catava eles, colocava tudo num tupperware, fechava com a sacola bem fechadinho e deixava lá no freezer, tá? Deixava lá no freezer e só tirava eles um dia antes que eu ia embalar, tá? Então eu tirava eles, deixava no tupperware ali mesmo, fechado na sacola até o outro dia, tá? Deixava em cima da mesa lá até o outro dia que eu ia embalar os ovos, tá? E os bombons ia ficar como se tivesse feito hoje mesmo, tá? E aí a validade deles só conta depois que tirou do freezer, tá? Então, na minha opinião, o freezer assim é muito bom para quem gosta de trabalhar tanto com coisa salgada, né? Igual eu trabalho hoje. É uma mão na roda, porque eu consigo fazer muito recheio pro meu delivery, deixar ali e ir trabalhando, assim, um mês inteiro sossegada. Quanto para quem usa doce, tá, gente? Tem gente que congela bolo, né? Eu vou fazer receita para vocês aqui também de congelamento de bolo. Então tem muita coisa que dá para fazer. Brigadeiro também, dá para deixar o brigadeiro enrolado no freezer, né? A validade vai ser muito maior. Então é isso, pessoal. Para quem gosta de fazer Páscoa aí fica perdido, com medo de, nossa, mas se eu pegar muita encomenda e eu não conseguir fazer, né, recheio de ovo trufado, tudo um dia antes, o que eu faço, né? Eu recomendo, gente, que vocês comprem um freezer aí, não precisa ser muito grande, gente, porque se você conseguir colocar metade dos seus ovos trufados tudo dentro do freezer, você vai ficar um dia antes para trufar a outra parte, e é rapidinho para trufar, vocês viram aí? Coisa de 5 minutos eu trufei esses ovos aí que tem aqui, então é muito rápido para trufar, né, é só você deixar os recheios adiantados, né, claro. E é rapidinho pra fechar, porque depois que você trufou, fechou ali com o chocolate, colocou na geladeira, coisa de 2 minutos na geladeira já saiu, tá? E depois é só embalar e pronto, tá? Mas quem quiser adiantar bastante aí a Páscoa, igual eu vou deixar o meu ovo assim agora,
por 20 dias no freezer, até um dia antes que eu for entregar o ovo, né, pro pessoal que eu vou dar de presente, né? No caso, o meu ovo, igual no vídeo passado, eu fiz os ovos simples, sem recheio, sem nada, com bombom que a validade não estraga. Então, eles já estão embaladinhos ali. Agora, esses ovos trufados, esses 3 aqui, eu ainda vou trazer pra vocês eles depois, pra vocês verem que não tem problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar eles no freezer agora. Eu vou deixar esses 3 ovos no freezer. Lá pro dia 15, mais ou menos, eu já vou tirar eles pra fora pra poder embalar, tá? E aí eu venho mostrar pra vocês depois. Vou pegar esses ovos trufados, vou deixar no freezer e vou tirar eles do freezer lá pelo dia 15 de noite. E aí no dia 16 de manhã eu venho embalar eles pra poder entregar lá pelo dia 17, 18 mais ou menos, tá bom? Então é isso, pessoal. Pra quem ficou alguma dúvida, só deixar nos comentários aí que eu volto, o dia que eu for embalar esses ovos aqui, eu volto e tiro a dúvida pra vocês, tá bom? Mas acredito eu que não deve ter ficado dúvida nenhuma, né? Que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou voltar ainda tirando esses ovos pra mostrar pra vocês que dá certo, tá? Que depois é só embalar um dia antes aí e entregar pro pessoal, tá bom? Então, eu já comprei curso caríssimo que não me ajudou em nada. Então, eu acredito que esse vídeo aqui vai ajudar algumas pessoas que precisam, que têm dificuldade, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like aí pra ajudar. Compartilha com quem tá precisando e quem quer fazer ovo e não sabe por onde começar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!